tema da revista, que é uma revista focada no bem-estar, qualidade de vida. O que é um bem-estar para uma baleia que vive na natureza? O que você poderia falar a respeito disso? A sequência de fotos agora, elas podem ser um pouquinho pesadas, de uma maneira geral, mas eu acho que falar de bem-estar para esses indivíduos em vida livre, hoje em dia está cada vez mais difícil. Eu acho que o bem-estar, a utopia do bem-estar que a gente conseguiria para esses animais era justamente eu não mostrar a próxima sequência de fotos. Bem-estar para esses animais vão ser justamente eles ficarem livres de apetrecho de pesca, a pesca não ocorrer mais, isso que a gente chama, essas imagens são chamadas de bycatch. O que é isso? O bycatch é chamado de pesca não intencional. Esses animais acabam entrando em contato com o apetrecho de pesca de maneira não intencional, eles acabam sendo pegos em redes, e muitas vezes esses animais sofrem ali por ir a óbito ou sofrem lesões gigantescas, né? Na Antártica, muitas vezes é comum a gente ver algumas baleias que perdem a nadadeira caudal, o pedúnculo caudal, que a gente chama. Muito porque, muitas vezes, interação com apetrechos de pesca ou interação com grandes cargueiros, grandes navios, né? Então, o primeiro ponto, eu acredito que para bem-estar desses animais seriam a diminuição da pesca, né? A diminuição do contato com os apetrechos de pesca. Depois, a parada da caça da baleia, né? O Japão usa muito hoje em dia, e usou por muito tempo, de poder pescar baleias na Antártica como principal resposta à pesquisa científica, porque eles diziam que matavam baleias para poder fazer pesquisa científica. Eu acredito que isso não tem necessidade, isso já é mais provado, os pesquisadores brasileiros sabem, a gente consegue fazer pesquisa científica sem a necessidade de matar nenhum animal. Tá? Então, isso traria muito benefício e muito maior o bem-estar se tornaria para esses animais em vida livre. Depois, a sobrepesca, né? Como que a sobrepesca vai trazer benefício? As grandes pescas de arrasto, as pescas não direcionais a determinadas espécies, estão acabando diminuindo o número de alimento disponível desses animais. Muitos animais são encontrados ali, encalhados mortos, já em estado de extrema caquexia, né? Magreza profunda, um emagrecimento, uma perca da camada muscular e de gordura de uma maneira bem extrema. Isso se dá muito ao fator da sobrepesca, a explotação dos estoques pesqueiros que a gente tem presente hoje em dia. Assim como poluição. Eu não poderia deixar de falar de plástico. Hoje os mares estão extremamente presentes ali. Posso falar de cetáceos, mas eu gosto de dar um exemplo um tanto quanto mais famoso para a questão de plástico, tartarugas marinhas. Da época que eu trabalhava com esses animais e os animais que vinham já a óbito para a gente fazer necrópsia, dificilmente eu encontrava uma tartaruga marinha que não tinha algum tipo de partícula de plástico, algum apetrecho de plástico no trato digestório delas, tá? E não só o macroplástico, que é esse plástico gigantesco que a gente vê, hoje a gente tem perigos maiores relacionados ao que? Ao microplástico, que são partículas com menos de 5 milímetros de tamanho, muitas vezes não visíveis a olho nu, mas essas partículas, ao longo do processo que elas sofrem pela degradação das correntes marítimas e pela degradação em contato com o substrato, essas partículas trazem também o quê? Um outro fator que a gente tem extremamente presente, poluição marítima. Essa poluição eu digo por poluentes tóxicos. Isso também está muito ligado à poluição ambiental, o aquecimento global, as mudanças climáticas estão trazendo para essas espécies uma série de fatores que estão alterando ali e muitas vezes predispondo para algumas espécies estarem mais próximas da possibilidade de extinção, né? E tudo isso acaba acarretando no quê, né? Todos esses impactos acabam acarretando muitas vezes em cenas como essa, uma cena até muito pesada, mas é um grupo de baleias piloto ali que estavam encalhadas. Essas mudanças climáticas, até o fator da a exploração de petróleo, né, as batimetrias de fundo que a gente chama, acabam alterando o sonar, como esses animais seguiam, e muitas vezes predispõem esses animais a eles encalharem em massa. A poluição atrai novos compostos ali poluentes, mudam questões endócrinas, fisiológicas desses animais, deixam eles mais suscetíveis a doenças e acabam
predispondo ali para esses animais terem um maior número de impacto e um maior número de possibilidade de riscos e lesões. Então, acho que o bem-estar ele está muito focado em como diminuir o impacto que o ser humano vem causando na vida marinha há décadas. A gente vendo as baleias assim na natureza, como foi citado, né, a área da baleia franca ou o turismo de observação em abrolhos, a gente não pode deixar de lembrar do SeaWorld, que é um parque aquático e que, na verdade, não é que os humanos vão até o local onde as baleias vivem, mas a baleia é retirada do seu local, do seu ambiente, do seu hábitat, e é enclausurada numa piscina, né? É grande, mas é uma piscina, e para fazer shows e tal. E a minha pergunta existe um impacto na qualidade de vida assim, real dessas baleias que ficam confinadas? Eu imagino que sim, mas qual seria? E se existe assim, uma perspectiva de mudar essa visão das pessoas de circo, né? Que é o SeaWorld, que aparece, que é bem polêmico, né? Assim, é bem legal você ver a baleia pulando, mas sim. Então, mas por outro lado, assim, elas têm que ter um treinamento, se esse treinamento é doloroso para elas, assim, se causa estresse e se elas realmente sofrem em cativeiro, que é minha pergunta. Bom, falar de SeaWorld para mim é um assunto um tanto quanto polêmico, também é um assunto que eu não posso negar. Eu sou totalmente contra isso, ainda mais falando de orca, que é um bicho que eu tenho uma paixão e é um bicho que eu dediquei um grande período da minha vida para estudar esses animais que, na minha opinião, não existe mamífero mais fantástico na face da Terra. Primeira coisa que eu geralmente costumo dizer, não tem como manter um animal desse dentro de um local com bem-estar, né? Eu acho que eu vou jogar algumas imagens para frente e eu volto no período que eu queria falar. Isso daqui é um mapa de telemetria, né, que a gente chama, de onde marcaram algumas orcas com GPS e fizeram ali uma rota de migração desses animais. Essa linha vermelha, ela é um único indivíduo demarcado durante um período de tempo. É só imaginar quantos milhares de quilômetros esses animais não atravessam a nado por dia. Como que eu vou conseguir dar bem-estar para um animal que tem rotas migratórias tão gigantescas, conseguem passar por diferentes temperaturas, salinidades, pressões, correntes de vento, correntes marítimas diferentes, distribuição de espécies diferentes, diferentes ofertas de alimento, estratégias de caças tão diferentes, numa estrutura que, na verdade, é desse tamanho. Isso daqui é uma foto de um parque do SeaWorld, onde o estacionamento está demarcado em amarelo e as outras ficam... É isso daqui. Como que eu vou falar em bem-estar para um animal que em águas da Noruega consegue sair, literalmente, da costa da Noruega e subir até mares polares e voltar? Eu não tenho como dar bem-estar para esses indivíduos, bem-estar de verdade. É até um ponto que eu costumo dizer muito e eu levo muito na minha questão de trabalho. Quem sou eu para infligir bem-estar para uma espécie, principalmente os cetáceos, onde a gente tem um dos cientistas, o Carl Sagan, que ele fala que os golfinhos conseguiram aprender mais de 50 palavras do dialeto dos seres humanos. Até hoje a gente não aprendeu uma palavra do dialeto deles. Quem que é a gente para inferir bem-estar para um animal desse sem a gente conhecer o comportamento? Esses animais possuem unidades sociais estáveis tão mais complexas do que a nossa que a gente não consegue entender a estrutura que eles vivem, né? As orcas, elas geralmente costumam viver em bandos, né? Que a gente chama de pods. Os pods geralmente são sempre guiados pela fêmea matriarca mais velha do grupo, né? E o SeaWorld, ele vende uma imagem que, na verdade, esses animais podem ser domesticados, você pode subir nas costas desse animal tranquilamente. Não, né? Esses animais em vida livre vivem uma vida muito independente. O SeaWorld vende a ideia que as orcas vivem em torno de 30 a 40 anos, mas a orca mais antiga que a gente teve datação, ela viveu quase 100 anos, que foi a J2, uma orca muito conhecida, que foi chamada de vovó Granny, que viveu na costa oeste do Canadá, um animal que vive quase 100 anos praticamente, e não, eles vendem a imagem que esse animal é muito tranquilo, né?
ficou muito famoso esse carinha aqui, o Chilicon, né, que era o maior macho de todos do SeaWorld. O Chilicon, ele sofreu maus tratos, não posso falar que esses maus tratos foram sofridos pelo SeaWorld. O SeaWorld, em termos de saúde animal, ele é muito responsável. Esses animais têm equipe de veterinários, eles passam por exames periódicos, eles têm alimentação, não falta alimento ali. O SeaWorld trabalha muito com o treinamento do reforço positivo, mas outras instituições ali presentes nos Estados Unidos, a gente tem sim relatos que esses animais sofreram maus tratos, né? No próprio documentário do Blackfish é falado, o treinamento do SeaWorld, de outros lugares antes do Chilicon ir para o SeaWorld, eram baseados em choques elétricos, né? Para ver se o animal aprendia mais rápido. Mesmo, beleza, o SeaWorld não usa esse tipo de tratamento, tá? Só que manter um animal numa estrutura desse tamanho, para um cara que nada quilômetros e quilômetros, é muito diferente, né? Fora que o cativeiro sempre é estressante, o cativeiro coloca esses animais em rotina, e esses animais não devem ter uma rotina. São predadores de topo, eles definem a sua ecologia, eles definem sua área de uso de uma maneira por si só. Eu costumo dizer que eles são os grandes reis dos mares. Não tem nenhum outro animal que consiga bater de frente com uma orca. Apesar de serem animais extremamente sociáveis, né, eles se adaptam muito bem à presença do ser humano. Muita gente pergunta, mas orca é assassina, orca ataca as pessoas, né? Não, na verdade, o nome baleia assassina vem de uma tradução literária um tanto quanto errônea, né? Ela é chamada de baleia assassina, ela ganhou esse apelido de baleia assassina, não por matar pessoas, atacar pessoas, mas por ser literalmente o que alguns pescadores chamavam de assassina de baleias, por conta de não pode dizer uma espécie, mas é o que a gente chama de ecótipo na ecologia, né? Um ecótipo de orca que tem sua especialidade em caçar grandes baleias. E aí os pescadores viam esses animais caçando essas grandes baleias e deram o nome das orcas de assassina de baleias. Mas esses animais não levam nenhum tipo de agressão ao ser humano. Na verdade, os únicos casos que a gente tem de agressão de orcas em ser humano estão ligados ao cativeiro, onde o estresse muda muito do comportamento e dos padrões fisiológicos e neuroendócrinos desses animais, né? Mas o cativeiro só ocorreu lá nos Estados Unidos, a gente só tem orca nos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem em alguns parques, o SeaWorld falou que vai parar de ter orcas em cativeiro, que não vai mais reproduzir orcas em cativeiro, mas antes disso, na década dos anos 80 e 90, nós tivemos orcas no Brasil. É uma informação que poucas pessoas conhecem, mas no Play Center, o extinto Play Center, o famoso Play Center, nós tivemos 2 orcas no Brasil, né, a Samoa e o Nandu, né? Essas orcas faziam shows e acrobacias lá, junto com um tanque minúsculo, junto com alguns golfinhos. Aqui nessa foto a gente até vê um golfinho de canto com um tratador. Na época, o Estadão solta essa notícia, orcas chegam e devem ser amestradas agora, né? Só que esses animais formaram o que a gente chamava de Orca Show, né? E o Orca Show ficou muito famoso. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas ligadas a esses animais. Um deles foi um instrutor de mergulho, de um curso de mergulho que eu fiz. E esse instrutor contou que, na época, ele trabalhava para umas empresas que gravavam imagens subaquáticas, e ele foi convidado, né, a participar de uma produção de um comercial que a Danette queria fazer, e a ideia da Danette era que uma das orcas subisse carregando na ponta do rosto um Danette gigantesco. Ele jurava que ele ia chegar lá e somente entrar dentro do tanque, gravar e ir embora. Na hora que ele começou a colocar roupa, o tratador falou, não. Você tem que fazer um curso antes, vai ter que passar por um treinamento, porque tudo que cai na água, esse animal acaba comendo. Tá? Ele falou assim que durante os dias de treinamento, ele foi achando que aquilo daria uma coisa de doido, literalmente. No dia que eles realmente iam gravar, eles não conseguiram, porque o Nandu veio a óbito, o macho veio a óbito nessa história. A causa do óbito é muito variável, né? Uns falam em tumor na glândula adrenal, outros falam que foi por pneumonia. O que a gente sabe realmente, o que eu pude ver em alguns estágios, as lâminas da necrópsia desse animal estão expostas num laboratório, estão guardadas num acervo
de um laboratório da USP, o qual eu fiz estágio, e esse animal ele tinha toxoplasmose, né? Por que dessa toxoplasmose? Relatos de pessoas que eu conheci que foram ali falavam, no entorno ali era muito cheio de gatos, né? Principalmente por causa dos baldes de peixe. Então, anos 80 eram... Anos 80 e 90 a situação era um pouco complicada. Hoje o esqueleto desse animal está exposto no Museu de Anatomia Veterinária da USP. A fêmea que ficou viva, né, do Orca Show, logo em seguida ela foi vendida para o SeaWorld, ela foi mandada embora para os Estados Unidos para o SeaWorld, e essa fêmea cruzou com o Tílicon, aquele macho gigantesco dessa foto aqui, e gerou filhos com o Tílicon. Isso é uma coisa que eu abro críticas tremendas com o SeaWorld. Por quê? O SeaWorld descobriu as técnicas de inseminação artificial em orcas, só que eles nunca respeitaram a ecologia básica. Eles cruzaram orcas de população do Atlântico Norte com orcas de populações do Pacífico Norte, animais que em vida livre nunca se encontrariam. Eles criaram literalmente o que a gente chama de híbridos, e esses híbridos não têm lugar em vida livre, eles não têm lugar na natureza, eles não têm, de certa forma, uma população natural para se encaixar. E muitos dos animais são mantidos em cativeiro, ainda hoje em dia, mesmo com pressão, por causa dessa resposta, né? Muita gente fala, mas soltar esses animais, né? Dois exemplos que eu dou, que a gente tem, o primeiro deles, ainda no Brasil, é o Exotiquário. Por mais incrível que pareça, o Brasil já teve coisas bizarras. Então, dentro do shopping Morumbi, você estava andando no shopping, do nada você viu um aquário e tinha dois... eu lembro, nossa, eu lembro disso. Né, tinham dois botos cor-de-rosas ali dentro do aquário, um aquário no meio do shopping do Morumbi. Né? No caso, era uma fêmea com o seu filhote, né, que chamava de Bi, Tiquinha. Esses animais não demoraram muito tempo para ir a óbito. Eu tenho relatos ainda um pouco mais antigos da década de 30, que na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, um circo uma vez pegou botos cinza de água doce, que são, a gente chama de tucuxi, e soltou na Lagoa da Pampulha para fazer shows. Os animais também vieram a óbito, né? E talvez um último que ficou muito famoso, o Oceanário em São Vicente, era literalmente uma estrutura de tanque que possuía diversos golfinhos. Uma das fêmeas que fez o seriado do Flipper, que foi muito famoso, estavam lá presentes. Na época, uma ONG fez toda uma pressão para reabilitar o Flipper, né? Se formou o projeto Flipper. Hoje eu conheço um dos veterinários que participou desse projeto, o Marco, um grande amigo, e naquela época pagaram o treinador do Flipper para reabilitar aquela fêmea. Bom, sem preparação científica nenhuma, o cara recebeu na época, se eu não me engano, era $10 mil, uma coisa assim, pegou o dinheiro e desapareceu, literalmente. Resolveram pegar esse animal e soltar ele em Laguna, Santa Catarina, né? Porque em Laguna, Santa Catarina, nós temos populações de golfinho nariz de garrafa, que é a espécie do Flipper. Soltaram esse animal lá. O Marco conta que enquanto os veterinários fizeram acompanhamento ali, enquanto teve financiamento e acompanhamento desse animal, esse animal estava bem. Quando parou de ter acompanhamento, esse animal ele começou a entrar em contato com outras populações de golfinho nariz de garrafa. Esses golfinhos nariz de garrafa não aceitaram esse indivíduo, começaram a bater nesse indivíduo. Não. Esse indivíduo que nunca conheceu águas jurisdicionais brasileiras, nunca conheceu as águas do nosso oceano, ele conseguiu, não se sabe como até hoje, voltar de Santa Catarina até São Vicente nadando, mesmo sem nunca ter entrado em contato, sem nunca ter conhecido a rota. Ele foi transportado por terra, né, até Laguna Santa Catarina, mas ele conseguiu ali, não se sabe, mas vindo de Santa Catarina, subindo todo o litoral até chegar em São Vicente, e ele literalmente chegou. As pessoas viram que as últimas vezes que ele foi visto, encontraram ele de frente do tanque que ele ficava no oceanário. Ai, que triste. Nossa. Depois esse animal desapareceu. Então, manter esses animais em cativeiro não é uma coisa legal, não é legal se ter novos desses animais em cativeiro. Muito se fala, mas por que não soltar esses animais, né? Bom, o que se usa como o melhor exemplo para
contra essa informação de soltar esses animais em cativeiro se dá principalmente por causa desse caso muito famoso, o Free Willy. Toda criança já viu esse filme, eu estava dentro dessa história, né? Para quem não conhece, o Free Willy, na verdade, era uma orca macho chamada Keiko. O nome real do Free Willy era esse. Né? Depois do terceiro filme do Free Willy, né, contam no terceiro filme que o Free Willy foi liberado, a Keiko foi liberada, ela viveu em vida livre, encontrou uma fêmea, reproduziu e tudo mais. Isso no filme. A vida real é que esse animal foi abandonado num parque no México e foi encontrado por um repórter que fez uma reportagem falando que o Free Willy estava abandonado no México. Nessa época se levantou uma campanha que movimentou bilhares de dólares na época, chamado Free Willy. Esse animal foi tirado do México, levado para o aquário de Oregon, nos Estados Unidos, onde iniciou o projeto de reabilitação dele. E alguns aninhos depois, um bilionário resolveu financiar um projeto de reabilitação do Free Willy, onde criaram um cercado oceânico num fiord na Noruega ou na Islândia, se eu não me engano. Essa era a estrutura que a Keiko foi colocada. Colocaram à frente do projeto a doutora Ingrid Wirser, a maior especialista de orcas do mundo, para tentar reabilitar a Keiko. Era um animal que tinha passado 20 anos em cativeiro. A gente não sabia como esse animal ia se adaptar a essa ideia do cativeiro, de reabilitação. O processo foi tentado ser feito de maneira mais longa possível, mas era um animal que dependia da ação humana, do contato humano muito forte, porque a orca é um animal extremamente social, ele gosta de viver numa sociedade, então ele precisa viver com indivíduos. E aí acontece o quê? Esse processo de reabilitação começa a dar certo, foram feitas saídas monitoradas com a Keiko, então esse animal, isso é foto de vida livre tirada desse animal saindo em mar aberto, sempre com um transmissor monitorando esse animal, né? E depois esse animal voltava para essa estrutura. Só que acontece que por volta dos anos de 1999, o cara que financiava esse projeto, o bilionário que financiava esse projeto, ele quebrou, muito por conta da bolha da internet, a empresa dele quebrou, o projeto acabou o recurso, acabou o financiamento, começaram a fazer o que a gente chama de reabilitação mais rápido, como se fosse um corte de um processo de reabilitação. Então, as pessoas que estavam no projeto cortaram contato total com a Keiko, e quando acabou todo o financiamento, esse animal foi solto em vida livre. Né? Acreditava-se que um pod de orca iria passar e adotar a Keiko, mas isso nunca aconteceu. Esse animal viveu em vida livre durante 2 anos ainda. Nos últimos períodos de tempo do que ele viveu em vida livre, esse animal começou a ficar mais próximo a portos e marinas, né, enseadas, para procurar o contato humano. As crianças nadavam nas costas desse animal, em portos e enseada, até que esse animal pegou uma pneumonia e ele veio a óbito. Na época, moveu milhares de pessoas viajando, e hoje, na praia que esse animal veio a óbito, se tem um monumento em respeito a ele, mas é muito utilizado a questão desse animal não ter dado certo o processo de reabilitação desse animal, como motivo de não se reabilitar novos cetáceos. Né? O que não fizeram foi uma avaliação de ver que a gente tem animais que podem ser reabilitados e outros animais que não podem ser reabilitados. Porque, na verdade, o processo de reabilitação dele foi interrompido, né? Assim, o processo natural de ser mais longo e tal. Né? Seria muito mais demorado, mas é sempre uma resposta que o SeaWorld dá para não reabilitar animais. Né? E toda essa indústria do cativeiro, eu deixo para o pessoal aí, para quem tiver interesse em querer se aprofundar mais no assunto. A gente tem o documentário do Blackfish, que é muito focado no SeaWorld, ele gerou grandes prejuízos financeiros ao SeaWorld, ao ponto do SeaWorld falar que vai parar de reproduzir as orcas. Um pouco tempo depois saiu Born to be Free. A ideia do Born to be Free é que eles mostram que o inimigo agora é outro. Ele é focado, na verdade, nas baleias belugas, que estão presas em cativeiro na Rússia. É um documentário um pouco mais pesado, Born to be Free, né? E o último, mais recente que saiu, e talvez o meu favorito, ele é totalmente comentado pela doutora Ingrid Wirser, e eu sou um grande fã dela, não tenho como negar isso, é o Inside the Tanks. Ele traz informações mais científicas, mais sérias. Ele vai falar a respeito de um parque na França que mantém orcas e golfinhos ali. Está disponível no YouTube, é um excelente documentário para estar assistindo.
E para a galera que gosta de, às vezes, ir para o Caribe, nadar com golfinho, coisa do É isso tipo, que eu ia comentar agora. O pessoal adora postar foto no Facebook, dando beijo no golfinho, gente, ai. eu não recomendaria isso, mas para a galera que faz isso, eu recomendo assistir The Cove, A Baía da Enseada. Ele mostra como é a realidade, como aqueles animais que estão na maior parte dos parques nadando com as pessoas, seja no Caribe, seja na Oceania, que as pessoas vão nadar com golfinho, como esses animais chegam lá e como muita coisa é falsificada no Japão. O The Cove, ele fala muito sobre a Baía de Taiji, no Japão, que é uma enseada fechada. Perto dali tem um museu da baleia, por incrível que pareça. E nessa baía, a poucos metros desse museu da baleia, eles encurralam populações de golfinho. Os filhotes mais jovens são capturados para serem vendidos para parques, para a galera ficar fazendo esses passeios aí, nadar com golfinho e tudo mais. E os adultos, as fêmeas mais adultas, os machos mais adultos, eles são mortos ali, eles são assassinados para serem vendidos, muitas vezes por empresas como carne de baleia, mas na verdade a carne de golfinho. E a carne de golfinho tem nível de mercúrio extremamente alto, muito pela poluição que tem nos mares. Então é um documentário mais pesado, mas ele ganhou diversos prêmios ali a respeito. Tem ainda um quarto documentário chamado The Behind the Cove, que é uma resposta ao The Cove, que é uma resposta dos japoneses falando como para eles é importante caçar baleia e que é cultural. Só que confesso que eu assisti quase inteiro, mas passei muita raiva com ele. Não convence, né? Não. Essa foto que você está mostrando é o muito turismo legal. De observação, né? Exatamente. Mas não é aqui. Não. Esse tema é um tema assim que dá muitas. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Realmente, parabéns pelo teu conhecimento mais uma vez. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista. E assim, se baseando em todo esse conhecimento que você tem, tanto tempo de estudo, né, que você se dedicou, eu queria que você passasse as suas informações assim finais para o nosso ouvinte espectador, até para que as pessoas se interessem pelo tema, que gostariam de estudar mais sobre isso, ou até trabalhar com os animais marinhos, com cetáceos especificamente. Eu queria que você nos desse as suas considerações finais e, claro, deixar as portas abertas para você voltar quando você quiser, que vai ser um prazer para a gente ter uma aula dessas de novo. Então, quem sabe com os pets exóticos, né? Verdade. A gente pode fazer agora um outro episódio com os pets exóticos, aí vai ser ótimo. Vai ser muito legal, sem problema. Vai ser ótimo. Tá? Bom, recomendações finais. Eu acho que para a gente pegar nessa pegada do turismo e falar da galera que quer ir viajar com esses animais, eu garanto para vocês, é muito mais incrível ver esse animal em vida livre, é muito mais emocionante ver esse animal em natureza expressando o seu comportamento natural. E para isso a gente tem uma coisa chamada watching, né, que é o turismo de observação. Dentro das baleias a gente tem o que a gente chama de whale watching. Isso ocorre no Brasil, em Abrolhos é muito forte, né? O pessoal vai muito para ver as baleias de Bartos, mas ocorre no Brasil inteiro. O que eu sempre falo do watching é que existem empresas sérias e empresas que não são tão responsáveis, que visam mais o lucro. Eu falo por já ver relatos, por ter visto coisas pessoalmente. Tem gente que fala, olha, o barco vai ser desligado, se as baleias se aproximarem, maravilha, se não, vai ser dessa distância. E eles respeitam a distância de contato com o animal, respeitam o bem-estar que tem, que as embarcações causam impacto também ali presente, e ao mesmo tempo tem empresas que o cara que está dirigindo fala, se você me der não sei quanto a mais, eu coloco o barco em cima da cabeça da baleia. Nossa. Né? Então, respeitar isso, o watching, ele traz uma informação e uma vantagem de observação fenomenal, tá? Ele traz uma possibilidade de sensibilização dessas espécies para a conservação dessas espécies de uma forma muito grande. Por quê? Essas espécies é o que a gente chama de espécies bandeiras ou espécies guarda-chuvas. Como assim, né? Espécie bandeira, espécie guarda-chuva. Esses animais, eles são o que a gente chama de fauna carismática. A gente nunca vai ver na Avenida Paulista uma manifestação falando salvem o camarão azul da Malásia, salvem as ostras, salvem o peixe barrigudinho, né? Porque isso não é fauna carismática, esses animais não chamam atenção, né? Até dos próprios estudantes, quando eu dou aula, o pessoal fala de
algum animal um pouco diferente, os alunos não chamam atenção. Mas quando o assunto é baleia e golfinho, esses animais trazem tanto misticismo, eles trazem ali um apelo emocional tão forte que as pessoas geram um interesse maior quando o assunto é baleia e golfinho, para a conservação marítima principalmente. Então, conservar esses animais faz com que a gente consiga conservar todo um ecossistema presente de uma maneira única, né? Então, ele cria a conservação de um ecossistema somente conservando a imagem daquele animal. Então, vai ser aquela história, salvem as baleias. Como que a gente faz isso? Preservando os oceanos. Ali eu vou salvar diversas espécies. Isso vai ajudar a manter a cadeia do pescado. Isso acaba influenciando em fatores econômicos. Isso vai influenciar em biodiversidade. Isso vai influenciar também no turismo e na preservação da vida para gerações futuras. Então, esses animais são modelos de movimentação pública. Eles são modelos de animais que vão atrair sempre interesse, eles vão atrair sempre uma imagem necessária que outras espécies acabam não tendo esse tipo de atenção, né? Chegamos ao fim, né? Eu acho que a dica, se algum estudante quiser trabalhar nessa área, se alguém for interessado a conhecer mais, não desista do seu sonho, tá? Hoje é cada dia mais possível, hoje está cada dia mais fácil, faltam pessoas interessadas para trabalhar com esses animais. Uma frase que eu escutei há muito tempo e de um grande pesquisador de baleias e golfinhos, e talvez um dos maiores que eu escutei, que eu tive o prazer de trabalhar na vida e conversar, o grande Josué, às vezes as portas elas não vão aparecer tão fáceis e você tem que abrir ela na base da cabeçada. Trabalhar com esses animais é principalmente isso. Eles não estão aqui de uma maneira tão fácil e à disposição, eles estão na praia, né? E eles não vão dar o horário e a hora que eles vão aparecer, mas eles estão lá, eles precisam ser protegidos e as nossas ações influenciam a vida desses caras de uma maneira muito maior do que a gente imagina, né? Fica aí o contato do meu e-mail, meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, fiquem à vontade e muito obrigado pelo convite, gente, é isso. Nossa, a gente que agradece. Nossa, foi maravilhoso, muito obrigada. Muito legal. Bacana mesmo. E você, querido ouvinte, o doutor já disse para você, é só acessar também as nossas redes sociais, entre em contato conosco para poder nos trazer o doutor Luiz Carlos novamente, para falar sobre os animais exóticos. Por hoje nós ficamos por aqui, agradecendo muito pela sua audiência, pela sua companhia e esperamos poder contar com você nos nossos próximos episódios. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Doutor. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E o que você achou do nosso tema de hoje? Nos dê a sua opinião. Você pode interagir conosco de várias formas, acessando o nosso site, revistaestarbem.com.br, onde você encontra informações complementares. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, onde você confere toda a nossa programação e pode nos enviar os seus comentários. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus!